boa tarde, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo Araújo. Muito prazer em tê-los vocês. Graça e paz para cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui na plataforma do YouTube, assistindo aqui esse canal Os Brodões Oficial. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. Para quem não sabe, estamos maratonando as Escrituras Sagradas. A Bíblia, a qual eu estou manuseando, é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Ó, tá bom? Gosto de mostrar aqui, ó. Ferreira Almeida. Entendeu? A mesma tradução, tá bom? Ferreira de Almeida, tá? É isso aí. Estamos maratonando o primeiro livro de crônicas, tá bom? O primeiro livro das crônicas. Crônicas é um livro gostoso, é como se tivesse, revisa tudo, né? Revisa a história de Davi, Salomão, todos os reis e os profetas. E vamos revisar tudo de novo. Tá muito boa essa história. A contagem da descendência, descendente de um, descendente de outro, das 12 tribos de Israel, né? Estamos conhecendo as 12 tribos de Israel, os descendentes das 12 tribos de Israel. Muito bom, né? Graças a Deus. E aí, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Fizeram oração? Estão orando a Deus? Estão buscando a Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar? Estão buscando o reino de Deus e a justiça dele? Antes de acordar, de levantar da cama, antes de levantar da cama, vocês estão agradecendo a Deus? Estão orando a Deus? Agradecendo a Deus por mais um dia de hoje, mais um dia de vida? Estão entregando nas mãos de Deus os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos? Estão orando pela tua família, orando pelos teus amigos, orando pelos teus colegas, pelas pessoas que você não conhece, que essas pessoas que você não conhece também oram por você. E aí, estão orando? Graças a Deus. Está orando pela nação brasileira, para que Deus dê direção para um novo governo? Está orando por Jerusalém, Israel? Temos que orar por Jerusalém, Israel. Orar um pelos outros, né? Que agrada a Deus. Eu costumo falar que esse canal não é um canal religioso. Esse canal aqui é aberto para todos. Todos, de todas as religiões, sejam todos bem-vindos, tá bom? Aqui eu gosto de transmitir a palavra de Deus, tá bom? Transmitir a verdade, a palavra, que é a palavra de Deus. Eu não preciso estar aqui pedindo dízimo, oferta, pix para ninguém, não. A minha função é essa. Eu creio em Deus, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e estou aqui para transmitir a palavra de Deus. Foi para isso que eu fui designado nessa terra, nesse mundo, para transmitir a palavra de Deus, para adorar a Deus, seja qualquer religião, tá bom? Receba a palavra de Deus em nome de Jesus, tá ok? Então, sejam todos bem-vindos, tá ok? Você que não é inscrito aqui no canal, por gentileza, corre, já se inscreva no canal, é de graça, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui, certo? Deixe seu like, corra para ativar o sininho de notificação, aproveita aí, certo? Compartilhe os vídeos. Deixa nos comentários, tá gostando? Deixa nos comentários. Me siga no Instagram. Se você me seguir, vou seguir você de volta, tá ok? E também visita minha página no Facebook, certo? E, os Brodões estão no Twitter, @Brodões3 Twitter, @Brodões3 no Twitter, tá ok? Tamo junto? A campanha continua, hein? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa bola pra nós, YouTube. A equipe do YouTube aí, dá força pra todos os influencers que tá começando agora, né? Vários canais que estão crescendo aí, os grandes youtubers. E com a ajuda ainda da equipe do YouTube, né, essa força para me entregar o melhor, um bom vídeo, um bom áudio, uma boa imagem, porque meus inscritos são mais que vencedores em Cristo Jesus, merece muito mais. Então bora, então vamos maratonar, então é isso aí. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, vamos maratonar, vamos começar. Vamos aprender mais um pouco, né, com o Espírito Santo. Bora? Então bora. Bora maratonar então, vamos maratonar. Graças a Deus, né? É bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? Glória a Deus. A gente vai ler do capítulo 11 ao capítulo 15, porque os capítulos, né, dos textos aqui
são muito grandes, muito longos, para não ficar um vídeo cansativo para vocês, tá ok? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 47. O título diz assim: Davi é ungido rei. Viu o que eu falei para vocês? Falei para vocês que 1 Crônica, segunda, tipo, é uma revisada, né? A revisada de Samuel, 1 e 2 Samuel, para relembrar. Ó, o título é Davi é ungido rei. E a gente já leu, né? Lá em Samuel. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o círculo. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Título: Os Valentes de Davi. Os Valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus. E promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel,
Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis do exército, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Samote, o Arodita, Elis e o Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoia, Abezer, o Anotita, Sibecai, o Zatita, Ilai, o Aueita, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itaí, filho de Rebai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, o Sarbonita, dos filhos de Azem, o Gisolita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de U, Efé, o Mecaritita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbaí, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Irita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Aiai, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30, Anã, filho de Maca, Josafá, o Mitinita, Uzias, o Astarita, Sama, o Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Zinri, Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Mavita, Jeribal e Josabias, filho de Eunão, Eitima, o Moabita, Eliel e Obed, o Jaziel e o Mesobaíta. Glória a Deus. Eita, só nome complicado, viu aí? 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 40. Título: Os que vieram a Davi em Ziklag. Os que vieram a Davi em Ziklag. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziklag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras, em despedir flechas com o arco. Eram este dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe de Joás, filho de Semaar, o Gebeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anototita, e os Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, o Jeremote, Bealias, e Semarias e Safatias, o Urufita, Eucana, e Zias, e Azarel, e Joesé, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Gerom, de Gedó, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto,
varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezé, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquipanai, um décimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Esses são os que passaram a Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se para me entregares aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando vem com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adina e Josabade, e Jediael, e Micael, e Josabade, Eliú, e Ziletai, chefe de milhares de Manassés. Esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, viam a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Título: os que vieram a Davi em Hebrom. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transgredir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com eles vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome e casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra, para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom
para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passas e vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14. O título diz assim: A arca é depositada em casa de Obed-Edom. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Aleluia. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpas e com alaudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, ele que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Porque Davi não trouxe a arca assim. A cidade de Davi, porém, a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 17. Título: Davi faz aliança com Hirão. Davi faz aliança com Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, Eibar, Elisua, Eupelete, Inogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram
em busca de Davi, que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: disse Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, e feriu o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezé. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 29. O título diz assim: a arca elevada da casa de Obed-edom para Jerusalém. A arca elevada de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Para servirem eternamente. Glória a Deus. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Azaias, o príncipe, e os seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e os seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaias, o príncipe, e os seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e os seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que faça subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaudes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Cusaias, e com eles e seus irmãos, em segunda ordem, Zacarias, Ben, Jaziel,
Semiramote, Jeiel, Iune, Eliabe, Benaia, Maceias e Matitias, Elifereu e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, Iune, Eliabe, Maceias, Benaia, Coniu, laudes sobre Alamote, e Matitias, Elifereu, Miqunéias, e Obed-edom e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. Que Nanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, Josafá, Netanel e Amazai, e Zacarias e Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, Géias, eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. Sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Os cantores, os Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaudes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Finalizamos mais 5 capítulos aqui, né? Dessa vez eu consegui ler 5 capítulos. Glória a Deus. Viu como o primeiro livro de Crônicas traz mais detalhado. A gente já leu essa história lá em Samuel, mas vocês verem que o livro de o livro de Crônicas, na verdade, traz para a nossa memória de novo, a gente lembrar a história mais detalhada, os acontecimentos, né? O reinado de Davi, e faz a gente lembrar, sabe? E dá vontade de ficar lendo até chegar Apocalipse, né? Haja tempo, né? É muito até chegar Apocalipse, né? Só que é muito de grande valia a palavra de Deus, que faz a gente, o Espírito de Deus, o Espírito Santo faz a gente viajar na história. Parece que a gente estamos sentados ali no monte, ali só assistindo, vendo o filme passar, eles passando e acontecendo tudo isso daí. É muito importante, porque é a palavra que é viva, é uma palavra que é verdade, que é a palavra de Deus. Nos enche, né, de mais graça, mais sabedoria, mais fé em crer e acreditar que tudo isso existiu e está aqui, ó, registrado para que a gente possa ter o conhecimento, né, e aprender e conhecer os planos, os projetos, os mandamentos de Deus. É muito importante, né? Ler a palavra de Deus desde o começo, né, como a gente começou, desde Gênesis. E graças a Deus, até que Deus tem nos ajudado, né? É verdade? Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. É gostoso maratonar as escrituras. Muitas das vezes a gente não consegue, né? Dar sono de ler a pessoa. Tem gente que dá sono de ler a Bíblia Sagrada. Aí prefere ouvir, né, a narração da Bíblia Sagrada. Eu também já ouvi muitas narrações, né? Quando eu tinha lido a Bíblia, tal, 1, 2 vezes, só que depois você vai esquecendo, você acaba ouvindo a narração, né? Aí você consegue ouvir bastante. E
começa a relembrar. É gostoso, hein? De grande valia, sim. Para quem não consegue ler a Bíblia Sagrada, mas consegue ouvir a narração, né? É importante demais. É de grande valia, graças a Deus. Vou estar dando a bênção apostólica, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. Sim, olhar para o céu e dizer, ora bem, Senhor Jesus, entregamos as nossas vidas, tudo nas mãos de Deus, a nossa família, nossos planos, projetos e sonhos e caminhos, tudo nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Tá aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Graça e paz para todos vocês. Eu fico por aqui mesmo, mas espero vocês no próximo vídeo. Conto com vocês, com a ajuda de vocês. Vocês são de grande valia, graças a Deus. Muito obrigado por termos vocês aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês que curte os vídeos, que é inscrito aqui no canal. Deus abençoe. E aquele que ainda não se inscreveu, eu creio em nome de Jesus que você irá se inscrever. E eu creio também que você será muito abençoado, tá bom? Você irá ser abençoado muito mais do que você já é. Ah, que beleza? Então, busque o reino de Deus e a justiça de Deus, que as demais coisas será acrescentada. Tá bom? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Uma boa semana abençoada, uma boa segunda-feira cheia de paz, cheia de graça, e que Deus multiplique o alimento, o salário, tá bom? De todos os seus familiares, tá bom? E que vocês possam estar continuando firme e forte em Deus, em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Você é mais que vencedores em Cristo Jesus, sabia? Então, continue firme e forte e Deus abençoe. Boa semana. Tchau! Fui! Graça e paz.